Oi, gente. Boa noite. Estamos nesse momento, na madrugada de sexta para sábado, começo de maio. Eu nem posso falar muito alto. Eu prometi para um aluno chamado Gustavo que eu disponibilizaria ainda essa semana mais uma conversa. Já estamos no sábado, a semana acaba no sábado e eu pretendo cumprir a promessa. Aproveitando também um tremor nas veias, sabe? Vocês sabem, aquele tremor que nos impede muitas noites de dormir, a insônia. Se é para ficar rolando para lá e para cá, aqui no colchão, eu prefiro gastar esse tempo, consumir essa energia, conversando com vocês. A estética romântica na passagem do século XVIII para o século XIX, essa revolução chamada romantismo. Eu acho muito difícil falar sobre romantismo. Durante o dia, provavelmente, eu não conseguiria. Mas como estamos a sós, no meio da noite, vamos lá. Aconteceram no século XVIII as chamadas revoluções burguesas, basicamente três: a Revolução Industrial, a independência norte-americana, a Revolução Francesa, que ajudaram, evidentemente, a destruir o antigo regime para colocar, enfim, a burguesia no poder. Em outras palavras, está começando o nosso mundo, a nossa sociedade. E é claro que essas transformações todas terão consequências nas artes. A mais evidente, por exemplo, as escolas clássicas, para sempre, serão associadas ao antigo regime, à escola romântica, à burguesia. A burguesia vai adotar o romantismo como um símbolo dos novos tempos. Existe, sim, essa associação íntima entre romantismo e burguesia, que fique claro, lá nas origens. Mais tarde, não. Muitas vezes, as intenções, os desejos da burguesia serão coincidentes com os desejos do artista romântico. O primeiro desses desejos, o maior, o mais intenso, o mais ardoroso, qual seria? Eu me pego nesse momento pensando nesse romântico norte-americano chamado Walt Whitman, que escreveu no início de um poema longo chamado Canção da Estrada Aberta o seguinte: a pé e de coração aceso e leve, pego a estrada aberta, saudável, livre, eis o mundo que encaro.
o longo caminho de terra que encaro e me leva para onde eu quiser. Daqui para frente, não peço boa sorte. Eu mesmo sou a boa sorte. Daqui para frente, não me queixo, não protelo, não preciso de nada. Acabaram-se as dores de travesseiro, as bibliotecas, as querelas críticas. Forte e contente atravesso a estrada aberta. Que característica romântica se evidencia num trecho como esse? Ou então, num poema desse inglês de vida trágica, chamado Percy Shelley, cujo título eu só não digo porque é justamente a característica. Há uma estrofe nesse texto, são 4, a mais bonita, na minha opinião, que diz o seguinte: mais agudo que o do clarão é o teu relancear, teu passo mais veloz que o terremoto a se arrastar. Ensurdeces a raiva do oceano, teu olhar cega os vulcões. A clara lâmpada solar, perto da tua, é o úmido fogo de pântano. Isso é bonito. O que poderia ser tão valioso, ser tão querido aos espíritos verdadeiramente românticos? Qual é a palavra mais querida para todo romântico de verdade? Seja no século XIX, seja hoje. Aquele filme o mais romântico a que eu assisti na minha vida. E não sai um beijo. O menino prestes a adentrar a faculdade, inteligente, dedicado, teria nota, se quisesse, para fazer direito em Harvard. O pai dele, também inteligente, trabalhou na NASA, preparando para ele um destino de sucesso profissional, um futuro certamente brilhante. E esse menino, talvez por influência da tragédia que era o casamento dos pais dele, decide que o destino dele não seria aquele. Não seria aquele. Ele toma o caminho do Alasca, a pé, pegando carona. Ele toma o caminho da natureza selvagem, Into the Wild. É o filme mais romântico que eu tive a possibilidade de assistir até hoje. Gente, a liberdade, o Guarda Noturno. Acho impressionante a constância dele. Eu estou sempre acordado à noite. Ele passa, eu garanto, ele passa. Ele merece a grana que ele recebe, ele passa. Todo romântico, verdadeiramente romântico,
seja no século XIX, seja hoje, é obcecado pela ideia de liberdade. O romântico é aquele que não aceita rédeas, nem da família, nem da religião, nem da sociedade, nem da escola. É aquele que decide viver segundo a sua lei, segundo as suas regras. A liberdade, gente, a liberdade, ouve bem, a liberdade está no centro da estética romântica, das propostas românticas. A burguesia não pregava liberdade econômica, o liberalismo. O artista romântico, talvez mais ousado, vai pregar a liberdade de existência, a liberdade de criação. Não por acaso surgirão tantas diferenças entre os românticos. Liberdade de forma, liberdade de conteúdo. Eu faço como eu quiser, eu faço o que eu quiser. Eu acho que aqui no Brasil a liberdade, a pretensão de liberdade está escancarada na obra daquele poeta baiano chamado Castro Alves, né? Há um trecho que eu acho belíssimo, dos mais belos na poesia romântica em língua portuguesa, de um texto dele, chamado Ode ao 2 de Julho. A Bahia expulsando, em 1823, tropas portuguesas, ainda leais à metrópole, o que consolidaria, ajudaria a consolidar o processo de independência no Brasil. Não eram dois povos que abalavam naquele instante o solo ensanguentado. Era o porvir em frente do passado. A liberdade em frente à escravidão. Era a luta das águias, geração condoreira. Condoreira, o poeta voando tão alto quanto um condor, quanto uma águia, para quê? Para acordar a sociedade, para conscientizar as pessoas, para transformar, para melhorar. E do abutre, a revolta do pulso contra os ferros, o pugilato da razão com os erros, o duelo da treva e do clarão. Declaração explícita do apreço do romantismo pela ideia de liberdade. E mais as imagens, né? As imagens contraditórias, de tão excessivas, de tão exageradas. Outro sintoma da liberdade romântica, esse apreço pela imaginação, pela fantasia, esse apreço pelo delírio, pelo sonho, os primeiros mergulhos para dentro, colocar o dedo nas nossas feridas, serão dados agora. Uma coisa que mais tarde o simbolismo levaria ainda mais longe, e depois as artes todas do século XX, depois da psicanálise, depois do Freud. E não tenham dúvidas de que a psicanálise bebeu muito nas águas do romantismo. Os românticos tiveram a coragem de ser os primeiros a dar esse mergulho no vazio, porque para dentro é o vazio, gente. É o vazio.
que a gente precisa construir. E só se constrói, segundo um romântico, com liberdade. A liberdade, na verdade, paira sobre a conversa toda, sobre as características todas, até o final. Por exemplo, eu já fiz alusão à segunda grande característica do romantismo: viver segundo a sua lei, viver segundo as suas regras, ter a coragem de dar as costas para as convenções sociais, para as ideias tradicionais, para as coisas que os outros esperam de você. Família, amigos, sociedade, o que você espera de você? O que você espera de você? O individualismo, a subjetividade são características da estética romântica. A ênfase no eu, a minha lei, as minhas regras. Em suma, a minha liberdade. Não é à toa que tantos românticos acabaram mesmo caindo no egocentrismo e só criam para falar da sua vida, das suas alegrias, dos seus sofrimentos, das suas dores, essa arte confessional, né? Confessional é romântica. Mas até um Alencar falando de uma Índia chamada Iracema, você pode percorrer todas as matas brasileiras que ainda restarem, você não encontra uma Índia como a Iracema. Aquela é a Índia do Alencar, concebida segundo a imaginação do Alencar. Ou seja, até tratando supostamente de outros assuntos, de outros temas, prevalece sempre nas mãos do romântico um ponto de vista subjetivo. O individualismo, a subjetividade também são características da estética romântica. Que haja riqueza, né? Riqueza, complexidade, para que possamos, de fato, assumir sobre a vida a nossa visão, o nosso viés. E com isso nós desembocamos naquela que talvez característica mais corajosa do romantismo, gente. E eu confesso nesse momento que passei anos, eu disse anos, falando sobre ela em sala de aula de forma absolutamente errada. Você tem essa característica, por exemplo, nesse trecho da poesia do Álvares de Azevedo, nesse trecho do poema Se Eu Morresse Amanhã, aliás, falando em individualismo, em subjetividade, a sua visão, o seu viés, o seu ponto de vista sobre a vida. Vamos ao Álvares de Azevedo, um poeta trágico também, mas que procurou a tragédia, que flertou com ela. Estava morto com 21. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe
de saudades morreria se eu morresse amanhã. Se eu morresse, meus olhos, minha irmã, minha mãe, se eu morresse, individualismo, subjetividade, egocentrismo e a característica talvez mais corajosa da estética romântica, gente. Sentimentalismo. Sentimentalismo. Que eu bobocamente passei anos definindo assim: excesso de sentimentos, exagero de sentimentos. Eu fico pensando a vergonha que eu estava passando naquele momento na frente dos meus alunos. Porque, sinceramente, para definir sentimentalismo como sendo excesso de sentimentos, exagero de sentimentos, não seria necessária, evidentemente, uma aula? Todo romântico de verdade, que fique claro, vai propor o seguinte desafio: quem tem coragem nessa vida de pegar isso e colocar aqui, de agir exclusivamente segundo o seu coração, os seus sentimentos, os seus desejos? E lembrando Nietzsche nesse momento, vamos resumir da seguinte forma: quem tem coragem nessa vida de ser verdadeiramente dionisíaco? O que é ser dionisíaco nessa vida? Quem aqui já passou, por exemplo, pela seguinte situação: você começa um relacionamento amoroso e a família não aceita. Aí vem o dedinho, aquele maldito dedinho. O que você faz? O que você faz? Procura a pessoa e fala: você me desculpe, a minha família não aceita. E a minha família sabe o que é melhor para mim. Você faria isso? Ou você encara a família e fala, olhando nos olhos: fodam-se. Vamos combinar que é bem mais provável, mas bem mais provável, que você vai se foder. O que não significa que por causa disso o romântico desistiria da postura. Ou mais tarde, pior ainda, se arrependeria. Que romântico de merda seria esse? Eu não posso falar algo. Bom, o menino do filme acaba se deparando com um destino trágico. Mas em nenhum momento ele se arrependeu da decisão dele. E o filme é baseado em fatos verídicos. Aquela sapiência que ele demonstra ao final só foi alcançada porque ele seguiu os seus desejos, mesmo encontrando um destino trágico. Ele jamais se arrependeria. Estou pensando num poeta do século XX que me surgiu nesse momento na cabeça, um suicida russo, Mayakovsky.
tendências explicitamente românticas. O romantismo está vivo, se alastra, antes morrer de vodka do que de tédio. E se eu toquei na palavra sapiência, foi de propósito. Porque eu estou pensando nesse momento na frase, no verso, chamem como quiserem, talvez mais dionisíaco que eu conheço nessa vida. Mais um gênio vai adentrar a nossa conversa, gente. William Blake, que antecipou o romantismo. Quanto tempo? 50 anos? 50 anos lá na Inglaterra? Um dos provérbios do inferno que ele escreveu neste livro, O Casamento do Céu e do Inferno, uma espécie de antibíblia, de Bíblia do Inferno, um dos provérbios: The road of excess leads to the palace of wisdom. Puta que pariu, gente. Como que querem que a gente durma? O caminho dos excessos leva ao palácio da sabedoria. O Blake foi quase um contemporâneo dos Árcades, dos neoclássicos, que pregavam o quê? A sensatez, a prudência, áurea mediocritas, vida equilibrada, o caminho do meio, o caminho da moderação. E esse homem quase contemporâneo desses poetas escreveu: o caminho dos excessos leva ao palácio da sabedoria. Aceitar ser prudente, ser sensato, é aceitar amesquinhar a própria vida. Um pássaro não voa tão alto se tentar só com as próprias asas. Outro dos provérbios desse gênio que para mim tem a mesma estatura do Shakespeare. Vou aproveitar o livro nas mãos para ler um pedaço do Casamento do Céu e do Inferno. Uma cena que amarra essas características todas que estão nesse momento sendo colocadas na conversa, gente. Uma cena fortemente fantasiosa, imaginosa, uma conversa, um diálogo, uma discussão, uma briga entre um anjo e o demônio. Eu citei agora o Álvares de Azevedo, da geração mais mórbida da nossa poesia romântica. O satanismo é outro dos temas da estética romântica, né? Os excessos da imaginação, a imaginação febril, delirante, muitas vezes desemboca no satanismo. Quem é o demônio? Um anjo rebelde, um anjo que escolheu viver segundo a sua lei, segundo as suas regras, em liberdade. Bom, vamos lá. Um poema em prosa. A liberdade romântica explícita também na forma. Eu vou tentar manter um nível de civilidade, tá, gente? Até porque estamos, como eu disse, madrugada dentro e eu não quero acordar ninguém. Vi uma vez um demônio numa língua de fogo que se erguia diante de um anjo sentado numa nuvem,
E o demônio proferiu estas palavras: a adoração de Deus é honrar seus dons em outros homens, de acordo com a natureza de cada um, e amar melhor os maiores, pois os que invejam e caluniam os grandes homens odeiam Deus, pois não existe outro Deus. O anjo, ao ouvir isto, ficou quase azul, mas dominando-se, tornou-se amarelo e por fim rosa claro e sorridente, e então replicou: seu idólatra, não é Deus uno? Uno? E não está visível em Jesus Cristo? E Jesus Cristo não deu aprovação à lei dos 10 mandamentos? E não são todos os outros homens pecadores, tolos e nulidades? O demônio respondeu: mói um tolo com trigo num pilão, e nem assim lhe arrancarás sua tolice. Se Jesus Cristo é o maior dos homens, deves amá-lo no mais alto grau. Escuta agora de que maneira ele deu sua aprovação à lei dos 10 mandamentos. E o demônio começa a citar exemplos de que Jesus só foi grande e só é respeitado e só é venerado até hoje porque ousou desrespeitar as tradições do seu tempo para seguir a sua lei, as suas regras. Quais são os exemplos? Não tirou sarro do Sabá e, consequentemente, do Deus do Sabá? Não matou aqueles que foram mortos por sua causa? Não desrespeitou a lei em relação à mulher surpreendida em adultério? Quem teria coragem naquela cena de defender aquela mulher do apedrejamento? Quem? Quem dos próprios cristãos? Quem? Para depois, se a cena se passasse hoje, ser apedrejado nas redes ditas sociais? Estávamos lá para fazer cumprir a lei, quando apareceu um vagabundo, maltrapilho, fedorento, mendigo, e nos impediu de cumprir a lei. Não é à toa que esse país está decadente. Quem teria coragem, em nome da sua convicção, nesse caso humanitária, você vai apedrejar um ser humano até morrer? Quem teria coragem? Jesus foi grande por isso. O que me espanta, o que me desanima, o que me frustra, é que mesmo aqueles que se dizem devotos dele não percebam isso. Mesmo esses estariam onde naquela cena? Onde? Do lado de quem? Não roubou o trabalho alheio para sustentar-se a si mesmo?
não prestou falso testemunho ao recusar defender-se perante Pilatos, não cobiçou ao rezar pelos seus discípulos e quando lhes ordenou que sacudissem o pó das sandálias contra os que se recusassem a acolhê-los. Aí vem a síntese. Digo-te, nenhuma virtude pode existir sem a quebra desses 10 mandamentos. Jesus era tudo virtudes. Agia por impulsos, não segundo as normas. Assim que acabou de falar, contemplei o anjo que estendeu suas asas para abraçar a língua de fogo e nela consumir-se, ressurgindo como Elias. Nota, esse anjo que se converteu em demônio, tornou-se rebelde, é hoje meu amigo particular. Frequentemente lemos a Bíblia juntos em seu sentido infernal ou diabólico, que o mundo terá se vier a comportar-se bem. Tenho também a Bíblia do inferno, que o mundo há de ter, queira ou não. Uma só lei para o leão e o boi é opressão. Liberdade, individualismo, subjetividade, sentimentalismo. Uma vez, nesse momento, é uma aula, gente. Aqui eu estou sozinho, quieto, no meio da madrugada. Mas quando os alunos estão me vendo e eu podendo falar alto e gesticular, é uma aula que me atormenta muito. E para piorar, uma vez me lançaram um desafio nesse momento. Dá para acreditar? Alguém perguntou: e você, professor Leandro? Professor Leandro? É dionisíaco? Eu não sei. Eu não sei. Julguem por si mesmos por meio do caso que eu vou contar agora. Aproveitando que o romantismo é confessional, quero transformar esse momento da aula num confessionário. A primeira namorada da minha vida. Eu tinha 16, ela tinha 24. Eu morava, como moro até hoje, em Lorena. Ela morava em Delfim Moreira. Mas estava vivendo em Lorena para fazer companhia para uma senhora chamada Dona Lourdes, que não podia morar sozinha. Essa senhora morava na rua da casa da minha mãe. Eu morava lá na época, terceiro colegial, 16 anos. E eu acabei conhecendo a Lúcia e fiquei absolutamente, vergonhosamente, exacerbadamente, profundissimamente apaixonado. Ela, assim, talvez não visse tanto interesse num molecote de 16 anos. Às vezes me tratava com carinho, às vezes me desprezava. Eu passava a noite pensando naquilo.
não é de hoje que à noite eu permaneço acordado. Comentávamos, né? Eu das paixões que havia tido, nenhuma delas concretizada. Ela de antigos namoros, principalmente de um noivo que ela teve em Delfim Moreira, mas depois não deu certo. Comentários para encher o tempo, quando faltam palavras mais importantes. Até o dia em que ela sumiu. Sumiu. Eu cheguei à casa de Dona Lourdes, não tinha campainha, Dona Lourdes atendeu. Oi, Dona Lourdes, boa noite. E a Lúcia? Ué, você não está sabendo? Sabendo do quê, Dona Lourdes? A Lúcia voltou. Voltou para onde? Ué, para Delfim. Ela não falou nada para você? Era uma noite de sexta-feira. No sábado de manhã, juntei moedas, uma aqui, outra lá, e fui à casa de um dos grandes amigos que eu tive nessa vida, chamado Felipe. Como em casa, evidentemente, eu não tinha dito nada, eu tive a ideia de deixar o Felipe avisado. Felipe, estou indo para Delfim de ônibus. Se acontecer algum problema, você está sabendo. Não, eu vou junto. Não, não precisa. Não, vou. Não, não precisa. Não, vou. Felipe, não, vou. Então vamos. Infeliz momento em que o Felipe decidiu ir junto. Não conhecíamos Delfim Moreira, não conhecíamos a família dela, mas a cidade é pequena, é minúscula. Chegando lá, perguntamos e a primeira pessoa nos indicou. Você vai até a igreja e sobe a rua de terra. A casa ficava na área rural de Delfim Moreira. Na área rural da área rural. Cheguei lá, bati, a mãe dela, primeira vez que eu vi, atendeu. A Lúcia está na casa de um tio. Olha, o senhor sobe aqui a primeira casa à direita. Falando assim, fica a impressão de que são 300 metros. Caminhamos 2 quilômetros, 3 quilômetros. Um sol escaldante, aquele sol de Minas que penetra nas entranhas. Chegamos lá, a primeira casa à direita. Ah, a Lúcia? Aqui não. Hoje não. Nós passamos o dia atrás da Lúcia. Eu obcecado, atormentado. Há uma cena que eu não esqueço. Eu não tinha dinheiro para comer. Ou eu comia, ou eu voltava. O Felipe também tinha pouca grana. Na hora do almoço, chamemos assim, o Felipe comprou uma coxinha. E aí vem uma cena, eu posso viver 120 anos, eu não esqueço. Eu não esqueço, viu, Felipe? Ele dividiu aquela coxinha com uma faca. Uma faquinha que ele pegou lá. Sabe Deus, na mercearia de quem? No final do dia, nós desistimos. Estava anoitecendo, o Felipe me alertou, Leandro, vai passar o último ônibus. Eu fui dar uma mijada. Na área rural,
atrás de um arbusto. Providencial mijada. Ouvimos um barulho no trinco da porta da casa dela. Mas havia na minha frente muito mato, muita árvore. Eu olhei, não vi nada, mas o Felipe viu. Eu olhei para ele e ele disse: Leandro, a Lúcia, ela estava estendendo uma roupa no varal. Lúcia? Eu ouvi assim, e não tenho vergonha de falar, gente. O caminho dos excessos leva ao palácio da sabedoria. Leandro, pelo amor de Deus, fala baixo, que o Zaga está em casa. Eu disse: eu quero que esse Zaga se foda. Não, Leandro, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O Felipe colocou a mão no meu ombro e falou assim: Leandro, acabou. Acabou. E eu quero dizer que eu sou grato a ele para sempre. É um dos grandes amigos que eu tive nessa vida. Agora, isso é ser dionisíaco? Não sei. Talvez não. Eu estava desesperado. Desesperado. Julguem por si mesmos. Mas eu não poderia terminar, que pena, terminar. A madrugada vai longe ainda. Terminar essa nossa conversa sem chegarmos à última grande característica do romantismo. Explícita, por exemplo, aqui no Brasil, na belíssima poesia desse maranhense chamado Gonçalves Dias. O texto dele que eu acho particularmente tocante, Deprecação. Deprecação. Súplica, né? Súplica. O enunciador é um índio, suplicando a Tupã o quê? Eu vou ler o final. O texto ocupa mais ou menos 2 páginas, e as 2 últimas estrofes. Tupã, ó Deus grande, descobre o teu rosto. Bastante sofremos com tua vingança. Já lágrimas tristes choraram teus filhos que choram tão grande tardança. O que ele está pedindo para Tupã? Descobre o teu rosto, ressurjam os bravos que eu vi combatendo no albor da manhã. Conheçam-te os feros, confessem vencidos que és grande e te vingas, que és Deus, ó Tupã. Tupã está tardando, demorando demais a sua ajuda para que nós voltemos a dominar o nosso território, para que nós expulsemos o colonizador que aqui chegou com o poder das armas e agora manda no território. Precisamos, Tupã, ó Deus grande, voltar a ser os donos desse lugar, os donos. O nacionalismo, gente. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. O nacionalismo também é característica da estética romântica. Eu deixei para o final porque ele, evidentemente, não aparece no texto do William Blake. O romantismo vai acontecer num momento politicamente importante, né? Unificação alemã, unificação italiana, na América Latina praticamente todos os países alcançando a sua independência, e, portanto, muitos românticos, citei no começo o José de Alencar, decidiram ser nacionalistas para ajudar nesse processo. É outra das características importantes
da estética romântica. Quero agradecer a possibilidade de ter feito, no meio da madrugada, essa conversa com vocês. Os tremores nas veias continuam, mas agora eu me sinto mais apaziguado. Até porque, falando em românticos, vou ficar na companhia de outro genial artista romântico, na companhia do Beethoven. E pelas mãos do Nelson Freire. Gente, obrigado, viu?